Daqui Hatrat e já testei o U12A, o novo dissipador da Noctua. Estava super curioso para testar este menino. E uma pequena nota antes de irmos para a opinião e para os testes. A antiga board que eu estava a usar faleceu. Não faleceu, mas deixou de funcionar bem. Foi substituída por outra, por doação. Muito obrigado pela doação da nova board. Estava a ser difícil encontrar uma substituta. E portanto, todos os testes que eu tinha para trás, anulados, inválidos. Ok? Portanto, tive que refazer alguns testes. E a refazer, testei este e mais dois. Ia testar ainda mais, mas o tempo começou a apertar e bastou-me comparar com um para chegar a uma conclusão. O chip que serviu de vítima continua a ser exatamente o mesmo, 8320 com overclock, portanto estamos a falar de um CPU que tem 125 W TDP de stock, portanto com algum overclock aumenta. Infelizmente por limitações da motherboard, tive que reduzir um pouco o consumo de energia e, portanto, ele está a 4.2 com um bocadinho de voltagem a mais, mas não é possível ter a 4.3 que a VRM não aguenta de forma constante. E o consumo de energia do PC todo acho que não chega a 260 W. Eu tenho isso registado. Com flutuações durante o teste entre 2 a 3 W é sempre normal. Lembrando para os mais noobs que quando comparamos dissipadores, regra geral, há exceções, se entre este e outro houver uma diferença de 5 graus, significa que se estiveres a usar um CPU com um TDP menor, na teoria a diferença é inferior a essa, ok? E com ventoinhas fixas a 100%. Se for um CPU TDP maior, a diferença entre dissipadores, na teoria é maior. Ok? Eu digo na teoria porque depende da motherboard, depende do perfil de ventoinha, por isso é que eu fixo as ventoinhas a 100%. A massa térmica usada é a que vem com o dissipador. Utilizei o AIDA 64 apenas com o modo FPU. Portanto, foi isso. 15 minutos foi a duração do teste. É retirada a temperatura de leitura do CPU. Lembrando que nos FX há um offset, portanto, quando se vê 40 graus, pode significar 60, ou 65, ou 55. Até agora é mais ou menos um mistério. É tirada essa temperatura, reduzida a temperatura ambiente, e o que interessa é o delta, ok? E, portanto, eu testei este, o 12A. Juntamente com este, a Noctua enviou-me este que ainda faltava na minha coleção, não é? O 14 cérebro bugado, 14S, o 14S, ok? Portanto, é uma ventoinha de 150mm, não de 140. É a mesma ventoinha que vem no HD15, o NHD15. E o NHD15 também entrou para comparação. Ok? Nem cabe aqui. Este monstro está dentro da caixa mesmo. Este monstro também entrou para comparação. E se quiseres saber como é que o NHD15 se compara com outros dissipadores, eu tenho no canal os resultados do NHD15 com outros dissipadores. Consegues, por dedução lógica, chegar lá. Isto é um dissipador com ventoinhas de 120. As duas vêm incluídas. Ele é mais baixo. Isto cabe em praticamente qualquer caixa que queiras colocar. O splitter vem incluído. E uma coisa que nós vemos aqui é que ele não está centrado em relação à base, ele está ligeiramente mais afastado para este lado. Isto serve para garantir melhor compatibilidade com memória RAM e, portanto, aparentemente, realmente conseguem colocar qualquer memória RAM. Poderá sempre haver uma exceção mediante a motherboard e a memória RAM, mas de facto, nesse aspecto, ficou bem feito. Em altura acho que é 1,58 a altura dele. Contudo, com as duas ventoinhas ele pesa 1,2 kg e qualquer coisa. Okay? E é pesado. Com as duas ventoinhas 1,2 kg e qualquer coisa. Com as duas ventoinhas ao máximo ele é audível numa test bench. Não é a coisa mais silenciosa que eu ouvi, mas também está longe de ser ruidoso e muito menos incomodativo. Isto com as duas ventoinhas a girar ao máximo, ou seja, a 2000 rotações. Se deixarmos em automático, eu experimentei em automático, o automático varia de motherboard para motherboard, mas deu uma diferença de 2,1 graus a mais de delta, deixando em automático e as rotações caem para 1200, 1300, funciona, varia por aí, e aí já fica praticamente inaudível, mesmo numa test bench.
E portanto, por comparação, o delta deste que teve nessas condições que eu expliquei no início do vídeo é de 18.2. O 14S, que a Noctua prometeu que iria trazer a dissipação de um dissipador de 14 num de 12. E este, exatamente as mesmas condições, teve um resultado de 18.9. Portanto, umas décimas de grau de diferença. Podemos assumir isso como margem de erro de um empate. Nice. Entrega o que promete. Se compararmos com o D15 já tem nas mesmas condições 15.8. Portanto, já há uma diferença. Se utilizares um CPU mais simples, um Ryzen 5 ou um i5, vai dar empate, ok? Se utilizares um i9, o D15 se calhar já se vai afastar mais deste, ok? Mas ainda assim ficou um bocado abaixo do D15. E por associação, como eu já sei como é que o D15 se compara a outros dissipadores, eu sinto-me seguro a dizer que se este não for o melhor dissipador que existe de 120, há de ser por muito pouco. E a Noctua está de parabéns porque cumpriu o que prometeu, está excepcionalmente bom, tendo em conta o tamanho, tendo em conta a compatibilidade com memória e RAM, tendo em conta o ruído, tendo em conta o desempenho que está próximo dos grandes, faz frente aos grandes, magnífico. Então simplesmente é algo que eu recomendo comprar para um processador que aqueça um bocado mais. Não! Há uma característica que faz com que eu não consiga recomendar isto para praticamente ninguém. A característica chama-se preço e a concorrência chama-se Noctua. Este custa... Eu sei que vai variar o preço um bocadinho. Na casa dos 100 euros. Este custa 90 quando não está a ser vendido a 80. Portanto, se tu queres um air cooler e não um water cooler, seja por qual motivo for, queres gastar 100 paus, não compres o da Noctua. Compra o da Noctua. Isso parece aquela concorrência no lançamento das NVIDIA, em que a maior concorrência da NVIDIA era a NVIDIA. É mais ou menos o que se passa aqui. É que eu nem preciso ir para outros fabricantes. Agora, existe aquela questão. Ele é mais pequeno e, dependendo dos casos, vai ter quase o desempenho do D15. Ou a diferença não faz diferença, por assim dizer. Mas, man, em que CPU tu colocas um dissipador de 100 euros? Eu presumo que tu vais colocar um Ryzen 7 ou um i7 para aqui. Se vais colocar um Ryzen 7 2700X ou um i7 9700K e vais gastar mais 100 euros num dissipador, que tipo de caixa é que tu vais colocar? Uma de 25 euros da Mars Gaming? Claro que não. Então, a vantagem dele ser pequeno... mas computadores minúsculos... Isto não cabe naquelas caixas minúsculas, mini e TX. Eu sei que há exceção, por exemplo, tem esse sistema. Não é esse o caso. Estamos a falar daquelas pequerruchas, pequenino, pontadinha. Não cabe na mesma, ok? E depois... porque é para levar para lá. Ninguém vai para lá. Isso não existe mais. O dissipador é excepcionalmente bom. Surpreendeu-me. Bato palmas. Tiro o chapéu. Lindo. Magnífico. Perfeito. Menos o preço. E no tipo de cenário onde eu te imagino gastar 100 euros num dissipador, o tamanho não é muito importante. Até porque o D15, apesar de ser um monstro, não é muito mais alto. Tem 165 mm. Este tem 158. Portanto, são 7 mm de diferença em altura. O D15K, por exemplo, no mais 340, que eu já experimentei. Apetece-me chorar. Porque eu adorei o menino, adorei o bicho, ou coisinha linda. Adorei o menino, mas o menino é um bandido que sai caro como tudo. É muito bom, mas não consigo recomendar. Sorry, Noctua. Adoro o produto, mas para fazer sentido ao consumidor, eu acredito que haja custos adicionais, mas para fazer sentido a quem vai comprar, teria que custar aí uns 70 euros. Caso contrário, eu digo às pessoas para não comprarem Noctua, digo às pessoas para comprarem Noctua, mas outro. Este também é um menino porreirinho. E este acho que está a custar 70 euros, se não estou em erro. Portanto, é uma boa opção. Olha, nem é preciso. 70 euros, tal. E é mais silencioso ainda. Não é que esse, mas este ainda é mais. Ainda é mais silencioso. Tem praticamente o mesmo desempenho que aquele. Custa menos, só uma ventoinha. Acompanhem as streams, se querem mais dicas, opiniões, não sei o quê. Por este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gosto. Subscrevam. Até à próxima. Fui!